Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha aí, meus irmãos, meus amigos, uma promessa de Jesus. Ele está dizendo que aquele que crer nele, ainda que morra, ele vai viver. Isso não quer dizer que ele vai morrer e viver novamente aqui nessa terra, mas está falando sobre a eternidade, né? Se alguém crê em Jesus e morrer com Jesus, ele vai viver a vida eterna. E é sobre essa vida eterna, maravilhosa, que nós estamos falando. Hoje nós já estamos encerrando a nossa última palestra do livro O que é a Salvação. E logo a seguir já entraremos no segundo volume do livro Como Ser Salvo. Já estaremos entrando na próxima aula, né, na próxima palestra, falando sobre este tema, como ser salvo. Mas hoje nós estaremos, então, encerrando, falando sobre este grande amor de Deus e este grande plano que Deus tem para você que está me ouvindo. Esse plano de fazer com que você viva. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode viver uma eternidade com o Senhor e tendo o privilégio de ser um amigo de Deus e um cidadão do céu. Que bênção, né? Então, aí nós temos o nosso livro, que trata deste assunto. Deixa eu fazer também rapidinho uma breve divulgação do nosso ministério. Vamos lá no próximo. Temos aqui o nosso endereço, caso você queira entrar em contato conosco. Temos aí o endereço do nosso Facebook, do nosso Instagram. Temos aí o nosso canal, se você quiser assistir todas as palestras relacionadas com este assunto, que são várias palestras. Existe uma sequência, você pode entrar lá no nosso canal e começar com a palestra número 1 e continuar assistindo. É claro que existem alguns vídeos que ainda não foram inseridos no canal, mas em breve serão inseridos. Então, nós teremos todo este assunto completo no nosso canal. Sinfrônio Jardim é o endereço do nosso canal. E, se possível, se inscreva também no nosso canal. Clique lá no sininho para você receber as notificações, receber mais mensagens. E seja bem-vindo, caso você queira fazer parte do nosso canal. Temos também ali o nosso novo WhatsApp. É um WhatsApp novo. Você pode também estar entrando em contato conosco através desse WhatsApp, se você quiser adquirir estes livros, ou quiser também adquirir o PowerPoint destes desenhos. Esse PowerPoint nós enviamos para você gratuitamente. Então, pode entrar em contato conosco. Se tiver alguma pergunta para fazer, entre em contato conosco aí no nosso WhatsApp. E temos também ali o endereço do nosso site, que é www.jesusnãodesistildevocê.com.br. E lá no nosso site você pode ter mais informação a respeito do nosso ministério. Você pode também conhecer nossos livros, todos os livros que nós temos, todo o nosso material, saber mais sobre o Seminário A Reconquista, caso você queira levar este seminário até a sua igreja, ou se você quer implantar na sua igreja o projeto de reconciliação, que é um projeto para alcançar pessoas que se desviaram. Você pode, então, receber todas as informações no nosso site. Amém? Bom, então vamos para a nossa próxima palestra. Lembrando que nós estamos falando, só para que você entenda, nós estamos falando sobre a tentativa do diabo em querer impedir a salvação do homem. Na última palestra nós estávamos falando sobre este assunto e hoje nós estamos dando continuidade a este mesmo assunto. E nós então falamos que o diabo ele não tem o poder para nos impedir de sermos salvos, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu na cruz. O diabo não pode
nos impedir de irmos a Cristo. Nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher servir a Deus. E o diabo também ele não tem o poder de impedir Jesus de nos salvar, porque Jesus é poderoso, ele é o Senhor dos senhores. E o diabo ele é apenas um anjo rebelde, um anjo caído. Não é isso? Porém, o que o diabo faz? Ele cria estratégias para nos interter, para nos olhar para outras coisas, para nos impedir de entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus. Ou até mesmo estratégias para fazer nascer dentro de nós a incredulidade. Mas uma das grandes estratégias que ele sempre fez durante toda a história da humanidade, o diabo sempre sugeriu para o homem que o homem adorasse outro Deus, ou outros deuses. Porque quando nós adoramos outros deuses, ou cremos em outros deuses, nós desprezamos o Deus verdadeiro. E a palavra nos fala que nós não podemos ter outro Deus além do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Então, hoje, continuando esse assunto, eu quero mostrar para você mais um argumento que o diabo usa, e ele tem usado esse argumento, não foi ontem que ele começou, nem daqui 10 anos, nem 100 anos atrás, por séculos. Né? Olha só o que o diabo apresenta para as pessoas. Então, aqui nós temos um argumento. Você pode crer em Jesus. Olha aí, o diabo ele está dizendo, pode crer em Jesus. Mas aí ele acrescenta uma coisa terrível, uma coisa diabólica. Você pode crer em Jesus, mas também você pode ter os seus santos. Ou seja, ore para Jesus, creia em Jesus, creia que ele morreu na cruz para te salvar, mas você pode ter também, você pode adorar aqueles santos seu de estimação, os santos. E assim você vai crer em Deus e vai crer nos santos também ao mesmo tempo, e você vai ser abençoado por todos eles. Meus irmãos, meus amigos, está aí uma grande mentira. Olhando aqui no desenho, você está vendo? Então, aquele homem é um homem religioso, e ele tem em seus braços vários santos de barro, que foram criados pelas mãos dos homens. E então, o que ele está beijando esse santo, adorando esse santo, reverenciando. E o que ele está dizendo? Eu creio em Jesus, mas eu também creio nos meus santos. Tipo assim, eu fico com Deus e fico com os ídolos. Infelizmente, nós temos hoje, nos nossos dias, milhões de pessoas que fazem isso. E, infelizmente, perdem a salvação. Porque é impossível você servir a Deus e servir aos ídolos ao mesmo tempo. Vamos ver aqui o nosso texto. O desejo de Satanás é riscar o nome de Jesus da sua vida. É claro, o que o diabo quer é que você esqueça de Jesus. Porém, se de tudo ele não conseguir, se você é alguém que diz assim, eu creio em Jesus e vou continuar crendo nele, eu aprendi assim, o diabo não vai desistir de você. Ele vai criar um método para te distrair e para levar você a um caminho de engano. Então, olha só, porém, se de tudo ele não o conseguir, se ele não conseguir fazer você negar Jesus ou você descrer de Jesus, então, pelo fato de você ter sido criado, quem sabe, dentro de uma tradição cristã, quem sabe você que está me ouvindo, você foi criado dentro de uma tradição cristã, em uma igreja que fala a respeito de Jesus. O que o diabo, então, vai fazer? Então, olha só, isso aqui é algo muito importante você entender. Então, acrescenta alguns ídolos à sua fé, para formar uma grande salada em que Jesus se torna apenas mais um ingrediente. Olha, que coisa terrível.
O diabo, então, apresenta para você ídolos santos, santos e mais santos, imagens e mais imagens. Aí, de uma maneira sutil, ele forma uma salada espiritual, uma salada de Deus. E Jesus vai ser o quê? Jesus vai ser só um entre os outros. Está entendendo? Então, quando você cai nesta cilada, você perde a sua salvação. Talvez você está dizendo, mas como você está dizendo que eu perco a salvação? Vamos ver alguns textos da Bíblia que nos falam sobre isso. E certamente você tem uma Bíblia. Você pode conferir na sua Bíblia os textos. Atos, capítulo 4, versículo 2. Está dizendo assim: não há salvação em nenhum outro. O que é outro? Outro ídolo. Outro Deus, um santo, ou seja o que for. Outro é qualquer coisa. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, está aí, meu irmão, meu amigo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você pode ir lá na sua Bíblia, Atos, capítulo 4, versículo 2, conferir e ler. Você vai ver que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Ou seja, entre a terra e o céu, ou seja, em qualquer lugar deste planeta, deste mundo, você não pode encontrar alguém ou um Deus que seja igual a Jesus e que salve como Jesus salva, que perdoe como Jesus perdoa, que é a verdade absoluta como Jesus é a verdade absoluta. Você não pode encontrar outro, porque entre o céu e a terra não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ali em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Olha só o que está dizendo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro. Ou seja, existe ídolo de prata, existe ídolo de ouro, existe ídolo de madeira, existe ídolo de barro. Olha só o que a palavra está dizendo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Transmitida pelos seus antepassados. Quem sabe você não aprendeu a adorar ídolos santos com alguém da sua família. Um avô, um pai, uma mãe, veio, você aprendeu, eles ensinaram para você que esses ídolos podem salvar ou podem serem mediadores entre você e Deus, e você acreditou. Transmitida por seus antepassados. Mas vocês foram salvos, foram resgatados, foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O único cordeiro de Deus que purifica-nos de todos os nossos pecados é Jesus. Amém? Vamos lá no próximo. Aqui nós temos mais uma ilustração que é muito interessante. Eu queria que você agora olhasse para este desenho. Escute o que eu estou dizendo, porém, olhe para o desenho. Aqui nós temos este homem, ele possui em suas mãos 2 cálices. Um é o cálice da vida, e o outro é o cálice da morte. Em um cálice, o que ele beber vai trazer vida para ele. Mas o outro, se ele beber, é um cálice envenenado, com veneno. Se ele beber, ele vai morrer. Vamos dizer que ali existe veneno, veneno misturado com suco de laranja,
né? O cálice da morte é isso aí, é como se fosse um veneno misturado com suco de laranja. E o cálice da vida é um cálice que contém água, água viva, que pode trazer vida para você, matar a sua sede. Ok? Olha só o que diz em Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 21. Você agora vai entender este desenho. Diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha aí, meus queridos. Então a Bíblia está dizendo que os ídolos são demônios. São demônios. E a palavra de Deus está dizendo, você não pode tomar os dois cálices. Como que você vai ser de Jesus, vai servir a Deus, vai amar a Deus com todo o seu coração, vai beber desse cálice que traz para você a vida, mas ao mesmo tempo você vai abraçar os ídolos, vai orar por eles, vai fazer promessa para eles, vai acender vela para estes ídolos, vai conversar com eles. Como que você vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Então a Bíblia diz claramente, vocês não podem tomar do cálice da vida e da morte ao mesmo tempo. Vocês não podem servir a Deus e aos demônios, achando que estão fazendo certo. Então é isso que a Bíblia está dizendo. E ali nós temos uma pergunta: você tomaria os dois cálices, destes dois cálices, um tem vida e outro tem morte? Você pegaria o da vida, deixa eu tomar um pouquinho da água da vida, mas aqui está a água da morte, eu vou beber um pouquinho de veneno, você faria isso? Eu creio que não, mas é isso que muita gente está fazendo, quando tenta servir a Deus e servir aos ídolos ao mesmo tempo. E é a palavra de Deus quem nos diz isso. Vamos lá no próximo. Então, nós temos aqui mais alguns textos da Bíblia falando exatamente sobre este assunto. Jeremias 10, capítulo 10, versículo 1 a 6. Mais uma vez, eu te peço, se você tem a sua Bíblia, leia com calma todo esse texto. Diz assim o texto: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho, numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal e nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do seu nome. Estão vendo, meus amigos, como que a palavra de Deus fala com tanta clareza? O costume dos povos, eles vão lá, corta a madeira, constrói o ídolo, pega o martelo, prega aquele ídolo e carregam este ídolo em procissão, como que se aquele ídolo fosse um Deus verdadeiro. E a palavra de Deus diz claramente, não tenham medo deles, porque estes ídolos, eles não podem fazer nem bem e nem mal. Ou seja, a Bíblia está dizendo, ignore os deuses falsos que as nações carregam, ignore, pois eles não são nada.
Não há nada que possa comparar a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do seu nome. Então se apegue somente com o Deus verdadeiro. Lá em Levítico, capítulo 26, versículo 1, também fala. Diz: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Meus irmãos, meus amigos, então Deus está dizendo, não façam ídolo, não coloque aquele ídolo como uma pedra, e não se encurve diante dessa pedra, ainda que ele tenha formato humano, tenha uma face parecendo ser a face de alguém, mas não façam isso. E Deus está dizendo, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E se tivéssemos tempo, poderíamos continuar mostrando outros e outros textos. A Bíblia de Gênesis até Apocalipse, ela sempre nos fala a esse respeito e sempre nos mostra que o ídolo ele é uma invenção do diabo e também às vezes uma invenção do homem. E só Deus realmente, o Deus verdadeiro, que é digno de toda adoração e de todo louvor. Amém? Vamos lá no nosso próximo. Já estamos quase concluindo. Aguente só mais um pouquinho que nós já estaremos terminando. Continuando lendo aqui o texto. Para aqueles que leram estes versículos e compreenderam que não se pode realmente adorar santos e ídolos. Digamos que você diga assim, é verdade, está na Bíblia. Então eu não vou mais adorar santos ou ídolos, eu não vou mais rezar para eles. Acabou. Talvez você esteja dizendo isso aí. Porém, o diabo ainda tem uma outra armadilha para você, para te impedir que você adore o Deus verdadeiro, como a Bíblia realmente ensina. Então, qual é a mentira? Vamos ler ali na parte verde. Diz assim, isso aí é como se o diabo estivesse dizendo para você. É verdade que os santos não salvam e nem podem ser adorados, mas podem ser mediadores entre nós e Deus. Você já ouviu isso? Talvez você aprendeu. Alguém dizendo, nós não vamos adorar santos, porque a Bíblia condena a idolatria. Não vamos adorar imagens, porque a Bíblia condena. Mas o santo ele pode ser um mediador. Ou seja, você ora para ele, de repente você não se sente assim digno para chegar diante de Deus e conversar com Deus, pedir perdão, você se sente muito culpado, então você chama um santinho seu de estimação e fala, olha, vai lá e pede para Deus para mim, intercede por mim, dá um recado para Deus. Será que você não é alguém que pensa dessa forma? Meus irmãos, mais uma vez a Bíblia nos mostra que isso é impossível acontecer. Nenhum santo pode levar recado para Deus. Aliás, nenhum deles pode te ouvir, porque eles estão mortos. E os que morrem, os seres humanos que morrem, não têm condição de ouvir o que nós falamos aqui nessa terra. E mais uma vez eu volto naquele mesmo texto, naquele mesmo versículo. Vou repetir ele por mais uma vez. 1 Timóteo, capítulo 2. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Ou seja, se você quer se comunicar com Deus, só existe um mediador, Jesus. Se você clamar por um santo, ele não vai ter poder para levar o seu recado para Deus. Há um só, Jesus. O que é mediador? Mediador é alguém que tem capacidade de levar uma mensagem nossa para outra pessoa. Digamos que você tem um amigo, aí você precisa enviar uma mensagem para ele. Aí você chama um outro amigo e diz, olha,
vai lá na casa do meu amigo e entrega para ele esse recado. Então, aquela pessoa fala, sim, eu vou. E ela vai, chega lá, entrega o recado. Então, essa pessoa está sendo medianeira entre você e aquele amigo seu distante. Meus irmãos, a Bíblia não mostra para nós outro mediador a não ser Jesus. E está aí o texto falando, e você pode ler, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, leia, medite, ore, e você vai ver que é isso mesmo que a Bíblia nos mostra. Amém? A Bíblia descarta completamente a possibilidade de um outro mediador. Tentar conversar com Deus através de um santa ou guia do Espiritismo é o mesmo que uma criança pegar um telefone de brinquedo feito de plástico e ligar para o presidente dos Estados Unidos, pensando que ele vai atender. Imagine uma criancinha lá de 5 anos, com aquele telefone de plástico, ela pega o telefone e diz assim, olha, eu quero falar com o presidente dos Estados Unidos, e ela, acreditando que o presidente dos Estados Unidos vai atender o que ela está pedindo, ou vai conversar com ela. É a mesma coisa. Quando alguém clama por um santo, dizendo, santo, faça isso por mim, interceda por mim, ore por mim, ou santo, fala para Deus me curar. Você está falando para ninguém, você está jogando palavra fora, você está jogando palavras ao léu, ao vazio. Mas quando você ora para Deus, para o Deus verdadeiro, sabe o que acontece? Todas as suas palavras, elas chegam até aos ouvidos do Deus vivo, do Deus verdadeiro. As suas palavras não se perdem. A oração que você faz, quando você se dirige ao Deus vivo, quando você diz, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu me aproximo do Senhor, e você começa a conversar com Deus, começa a abrir o seu coração perante Deus, o que acontece? O nome de Jesus é poderoso, Jesus é o mediador, então essas palavras suas são levadas, e elas chegam até os ouvidos de Deus. E sabe o que acontece além disso? Cada palavra sua, da sua oração, essas palavras, elas são guardadas dentro do coração de Deus. Deus ouve, Deus escuta. E essas palavras são palavras que podem mudar a sua história, palavras que podem fazer com que você alcance o que você está pedindo para o seu Deus e seu Criador. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde. E que essa verdade esteja no seu coração. E para concluir, vamos lá no nosso próximo tema. Acho que você pulou um aí, por favor. Isso. Então, meus amigos, ali nas palavras maiores, nós temos mais um argumento que o diabo vai tentar usar para impedir você de servir o Deus verdadeiro e usufruir da salvação que Ele oferece. Vamos ver ali. Nós não adoramos santos, nem confiamos nele como mediadores. Talvez exista alguém dizendo, é verdade, depois de ouvir essa palavra, eu conferi na Bíblia, então eu entendi. Eu não posso adorar santos, não posso rezar para eles, e nem posso tê-los como mediadores. Então, eu apenas vou venerar estes santos, ou seja, vou respeitar e saber que eles existiram. Ok, está certo. E os temos como recordação. Tá bom, está certo também. Você pode lembrar por exemplo, de Paulo, foi um grande homem de Deus, um santo homem de Deus. Nós vamos lembrar dele como um grande homem de Deus, mas não vamos orar por ele, não vamos pedir ele para nos ajudar, porque ele já partiu para a eternidade, certo? Porém, o que o diabo diz? Ele diz assim, mas, olha só, agora aí eu creio que nós vamos entrar numa outra área que é muito melindrosa. Mas de Maria, a mãe de Jesus, não abro mão. Ela é mesmo a nossa medianeira.
Então temos muita gente dizendo isso também, dizendo: não adoro ídolos, não tenho santos, não creio neles, apenas os venero, mas Maria não, Maria ela é medianeira. E eu não abro mão de crer em Maria, não abro mão de orar pedindo a ela para me ajudar, eu não abro mão de adorar Maria. Então, meus amigos, aí está também, infelizmente, um outro engano. Mas, para entrarmos neste assunto, nós precisamos analisar a Bíblia com muita calma. Vamos ali no nosso texto. Será que a Bíblia fala que Maria pode ser nossa medianeira? Eu quero começar perguntando isso. Qual é o texto que existe lá no Novo Testamento dizendo que Maria foi nomeada como medianeira entre os homens e Deus? Você já leu esse versículo? Talvez você não está gostando do assunto que eu estou falando, já está até pensando em deletar o vídeo ou parar de ouvir, mas eu quero começar então te perguntando: você já viu algum versículo na Bíblia dizendo que Maria é medianeira e que nós podemos orar por ela para que ela nos conduza a Deus? Não, você nunca viu este versículo. Antes de responder tal pergunta, é importante que o leitor ou que o ouvinte saiba que não é nossa intenção falar mal de Maria e nem tampouco esconder suas qualidades. É verdade, nós não podemos falar mal de Maria, desrespeitar o seu nome, porque ela, afinal de contas, ela foi uma pessoa muito importante, uma escolhida de Deus. E eu queria mostrar dentro da Bíblia algumas virtudes que a Bíblia fala sobre Maria. Então, olha só, ela foi uma pessoa fiel ao Senhor. Deus escolheu uma mulher fiel, fiel a Deus. Nós sabemos disso e louvamos a Deus por isso. Ela foi bendita entre as mulheres. Lá em Lucas, capítulo 1, 28, diz assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Entre todas as virgens do mundo, Deus escolheu justamente Maria para que ela fosse a mãe de Jesus. Então, com certeza, precisamos lembrar de Maria como uma excelente mulher, uma mulher de Deus, que tinha todos os atributos, todas as qualidades para ser a mãe de Deus e também uma mulher que cumpriu a sua missão aqui nessa terra. Então, podemos nos lembrar dela e agradecer a Deus pela existência dela e tê-la como modelo, como exemplo. Amém? Então, vamos seguindo. Entre todas as mulheres, foi ela quem realizou o maior ministério, pois através do Espírito Santo ela gerou o Filho de Deus e educou com fidelidade e perseverança enquanto era criança, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Aqui nós vemos ela dizendo: o poderoso fez grandes coisas por mim. Ela rejeitou, ou seja, ela não rejeitou o chamado de Deus. Quando Deus disse que ela seria a mãe de Jesus, ela aceitou. Ali diz assim, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, quando o anjo disse que Jesus nasceria através dela, ela creu. E ela disse: Deus, eu estou aqui. Ela reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá em Lucas 1, 46, 47, diz assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Estão vendo, meus amigos? Então não estamos aqui para falar mal de Maria, não estamos aqui para jogar pedra, estamos aqui para dizer que sim, ela é
uma grande mulher, ela foi uma grande mulher serva de Deus. Diante de todas estas explicações, vamos então agora no próximo ponto. Porém, em toda a Bíblia, encontraremos vários versículos que afirmam que apenas Jesus é o mediador entre a humanidade perdida e o Deus Salvador. Quando vamos até a Bíblia e começamos a ler, nós vamos observar que em momento algum a Bíblia apresenta para nós Maria como salvadora e nem apresenta para nós Maria como medianeira. Porque só Jesus é o mediador e é o salvador. Ali em Hebreus capítulo 8, 6, diz assim, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então a Bíblia diz que Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Lá em 1 Pedro, como a gente já falou várias vezes, dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E também ali em Hebreus 9,15, diz assim, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, meus amigos, meus irmãos, se vocês ainda têm dúvida no que eu estou falando, eu quero sugerir para você que você comece a ler o Novo Testamento, a partir do primeiro capítulo. E leia orando e dizendo, Espírito Santo, se existe na sua palavra algum texto falando que Maria, a mãe de Jesus, é medianeira, ou que eu devo adorar Maria, ou que eu deva rezar conversando com ela, Senhor, me mostre. Valendo, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E você vai chegar lá em Apocalipse, no último capítulo. Você não vai encontrar nenhum texto dizendo que Maria é medianeira. Você não vai encontrar nenhum texto dizendo que ela deve ser adorada como uma deusa. Você não vai encontrar. E se Maria fosse realmente medianeira e deusa, então eu termino perguntando, por que a Bíblia, então, não diz tal coisa? Por que a Bíblia não apresenta nenhum versículo afirmando que ela é medianeira, ou dizendo que ela deve ser adorada? Por que a Bíblia não fala? A Bíblia não fala, sabe por quê? Porque não é verdade. Não é verdade. Se você quer encontrar o verdadeiro Deus, eu já estou então concluindo essa palestra de hoje. Se perguntássemos assim, como resumir tudo, eu diria, o resumo de tudo é que Jesus é o caminho. Só Ele. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode te perdoar. Só Ele pode morar no seu coração. Só Ele pagou o preço. Só Ele veio nessa terra, cumpriu a sua missão. Não cometeu um único pecado, sendo 100% homem, sendo 100% Deus. Ele não cometeu um único pecado. E lá na cruz, Ele concluiu a sua tarefa. E ao terminar, ao ver que a sua vida estava prestes a se acabar naquele momento, ali naquela cruz, ao ver que Ele iria morrer, mas Ele sabia que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E ali estava a sua vitória. E nós vemos Jesus, então, dizendo, está consumado. Está consumado. Na verdade, Ele estava dizendo, eu completei a minha tarefa. Eu abri a porta. A porta da salvação está aberta. Agora, qualquer homem, qualquer ser humano, qualquer mulher, qualquer ser vivente que viva em qualquer lugar deste planeta Terra, que quiserem a salvação, poderão, porque eu sou esta porta.
Eu sou este caminho. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe e que essa palavra fique no seu coração. Se você quer continuar ouvindo mais, aprendendo mais sobre a salvação, então, procure a próxima aula. Lá no nosso canal você pode estar encontrando. Nós ainda temos várias palestras que estaremos falando sempre sobre este mesmo assunto, a salvação pela fé no Senhor Jesus. Deus te abençoe e obrigado por ter estado aqui comigo até agora. A paz do Senhor.